No Brasil, o método universalmente conhecido para calcular as raízes de uma equação de segundo grau é conhecido como fórmula de Bhaskara. Na verdade, esse nome não é muito apropriado, conforme a gente já discutiu em um outro vídeo sobre equação de segundo grau. Mas, pela tradição, a gente também aqui vai chamar de fórmula de Bhaskara. Mas muitas vezes é possível fugir dessa fórmula de Bhaskara resolvendo de uma maneira até mais simples certas equações de segundo grau que aparecem no vestibular. Eu vou começar tratando das equações chamadas de equações incompletas. As equações incompletas são aquelas em que, na expressão geral ax² mais bx mais c igual a zero, você tem ou o b igual a zero ou o c igual a zero. Ou seja, algum dos termos dessa equação de segundo grau não está aparecendo e a gente chama então de equação de segundo grau incompleta. Por exemplo, se o c for igual a zero, então você vai ter uma equação como essa, onde, por exemplo, o a seria 1, que é o número que multiplica o x², o b seria menos 5, que é o número que multiplica o x, e o c então seria zero. Para esse tipo de equação de segundo grau incompleta, não tem a menor necessidade de você aplicar qualquer fórmula de resolução. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente usar uma ideia de fatoração, chamada de fatoração por evidência ou por fator comum em evidência. Se você não está muito bem lembrado do que significa fatorar por evidência, dê uma olhadinha primeiro nas nossas aulas sobre fatoração, antes de retornar para essa aula aqui. A ideia é você perceber que o x aparece nos dois termos da equação, então você pode colocá-lo em evidência. Isso funcionaria assim, ó. Você coloca o x em evidência do lado de fora dos parênteses. Como o x² é x vezes x, você colocou um desses x aqui do lado de fora, ainda sobra um x do lado de dentro. Ou simplesmente divida x² por x, que vai dar x que vai sobrar dentro do parênteses. O que sobrou da outra parcela, já que eu coloquei o x em evidência, ele estava multiplicado por menos 5, ele vai continuar multiplicado por menos 5 lá dentro do parênteses. X vezes menos 5 de novo. Ou simplesmente divida, né? Menos 5x dividido por x vai dar menos 5, que é o que sobra dentro do parênteses. Repara que a expressão continua valendo a mesma coisa que valia antes. X vezes x é o x² que eu tinha no começo, e x vezes menos 5 é o menos 5x que eu também já tinha antes. Depois de ter fatorado, isso é igual a zero. A ideia de fatorar é que você agora pode usar um princípio chamado princípio do produto nulo. É um princípio que diz que quando a multiplicação de duas coisas é igual a zero, então pelo menos uma delas tem que ser igual a zero. Ou seja, não tem um jeito de dois números multiplicados dar zero se nenhum deles for zero, por exemplo. Então você tem que pensar que ou x seria zero, e aqui já está uma das possibilidades de valor de x para essa equação, ou então x menos 5, que é o outro termo dessa fatoração, teria que ser zero. X menos 5 igual a zero vai dar x igual a 5. E essa já é a outra solução dessa equação. Ou seja, a solução dessa primeira equação seria x igual a zero e o x igual a 5. Lembre-se que resolver uma equação significa encontrar os valores de x que, se fossem substituídos lá na sua equação, tornariam a sua igualdade uma igualdade verdadeira. Repare que se o x for zero, vai ficar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0. Isso realmente vai dar zero. X igual a 5 na equação vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Menos 5 vezes 5 de novo vai dar menos 25. Aí 25 menos 25 vai dar zero no final. Ou seja, realmente esses dois valores funcionam na nossa equação. O outro exemplo seria esse. 2x² mais 3x igual a zero. Você de novo vai perceber que o x é o fator comum que você vai poder colocar em evidência. 2x² dividido por esse x que está aqui do lado de fora vai sobrar 2x, que é o que você vai colocar dentro do parênteses. Confira que x vezes o 2x aqui vai dar o 2x² que você tinha antes. Do outro termo, o x está multiplicado por 3. O x vai continuar multiplicado por 3, só que dentro do parênteses agora. X vezes 3. Fatorou essa equação, igual a zero. Repara que, novamente, ou esse fator vai ser zero, ou essa outra expressão vai ser igual a zero. Lembre-se, toda vez que um produto for igual a zero, ou um dos termos será zero, ou o outro termo será zero. E isso não funciona quando do outro lado tem algum outro número qualquer que não seja o zero. Só vai funcionar bem quando for um produto nulo. X igual a zero, ou 2x mais 3 igual a zero. Essa aqui você pode passar o 3 subtraindo para o outro lado e vai ficar 2x igual a menos 3. E depois o 2 está multiplicando, você pode passar dividindo no final. Vai ficar menos 3 sobre 2. Ou seja, as soluções são x igual a zero
e x igual a menos 3 sobre 2. Verifique depois que esses dois valores realmente vão satisfazer aquela equação, ou seja, vão torná-la verdadeira. O outro tipo de equação incompleta é quando o c, que agora é zero, seja um número diferente de zero, e o b, que até então estava aparecendo, seria igual a zero. Ou seja, uma equação que vai aparecer só o a, e o a tem que sempre aparecer, senão vai deixar de ser uma equação de segundo grau, e o c dessa vez. Quem vai desaparecer nessas próximas equações seria o b. Dá uma olhadinha nos nossos próximos exemplos. Agora tem outros dois exemplos de equações incompletas, mas onde o b seria igual a zero. O c aqui, por exemplo, vale menos 9 agora, e o a seria 1. Nesse outro caso, o a é 4, o b ainda seria 0, e o c seria menos 25. Essas equações também são chamadas de equações incompletas, porque elas não têm o termo b da equação de segundo grau normal. Para resolver essas equações, eu vou apresentar duas ideias. Uma delas se baseia num caso de fatoração chamado de fatoração por diferença de quadrados. Se você também não está lembrado desse outro tipo de fatoração, é bom realmente separar agora, assistir às aulas sobre fatoração, para depois retornar a assistir essa aula e entendê-la melhor. Você vai começar pensando assim: x ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Quer dizer, 9 é facilmente escrito como alguma coisa elevada ao quadrado. Então você pode escrever aqui, ó, x ao quadrado menos 3 ao quadrado igual a zero. Para resolver essa equação, eu vou usar a técnica da diferença de quadrados, que diz o seguinte: se eu tenho um número elevado ao quadrado menos outro número elevado ao quadrado, esses números que estão aqui embaixo a gente chama de bases. O x e o 3 seriam as bases. Basta pegar essas bases, o x e o 3, e fazer assim agora. Ó. Você vai fazer o produto da soma desses dois números, dessas duas bases, vezes a diferença delas. Então a gente diz que a diferença de quadrado se fatora numa soma vezes uma diferença. Ou numa soma vezes uma subtração. Basta pegar essas bases que estavam elevadas ao quadrado, em um dos parênteses elas vão ficar somadas, e no outro parênteses elas vão ficar subtraídas. Verifique fazendo depois a distributiva, porque que isso aqui realmente vale a mesma coisa que x ao quadrado menos 9. Quando você fatorou e igualou a zero, você vai ter nessa parte da equação a mesma ideia, o mesmo princípio que a gente usou antes. Se eu tenho um produto de dois termos e isso está dando igual a zero, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Ou seja, ou essa primeira expressão será zero, ou a segunda expressão será zero. Você pode então agora isolar o x em cada uma delas e vai descobrir que as soluções seriam x igual a menos 3, x igual a 3. São as duas soluções para essa equação, são valores 3 e menos 3. Tem gente que prefere resolver essa equação de um outro jeito, que acha mais fácil do que esse, mas que é um método que para a maioria dos alunos acaba se tornando um método mais arriscado, ou um método com mais chances de dar errado. A ideia seria, em vez de fazer tudo isso que eu fiz, seria passar o 9 para o outro lado somando. Ou seja, tentar isolar o x desde o começo da equação. Vamos fazer aqui embaixo desse outro jeito. Ó. Você passaria o 9 para o outro lado. E aí você vai fazer um processo que a gente chama de tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. A gente aprende que, de maneira geral, o resultado da mesma equação não se altera se tirar ou se fizer a mesma operação dos dois lados da equação. Essa ideia de tirar a raiz quadrada dos dois lados, ela não está totalmente errada, mas ela tem que ser feita com muito cuidado. Porque repare que só de olhar para essa equação e pensar que a gente está procurando algum número que elevado ao quadrado daria 9, você já teria que suspeitar que são dois valores que satisfazem isso. Você até pode descobrir às vezes de cabeça. Seria o 3, que é ao quadrado dá 9, e o menos 3, que é ao quadrado também dá 9. Lembra que menos vezes menos dá mais, então menos 3 ao quadrado, que seria menos 3 vezes menos 3 de novo, vai dar 9 também. Então, para encontrar essas duas soluções, o processo correto, nessa ideia de tirar a raiz dos dois lados de uma equação, seria escrever assim, ó. O x será mais ou menos a raiz quadrada de 9. Ou seja, você está escrevendo aqui dois valores possíveis para o x. Seria mais a raiz de 9 e menos a raiz de 9, que daria mais 3 e menos 3. Ou seja, na hora que você for tirar a raiz, tem que lembrar que o x será igual a mais ou menos a raiz quadrada do número que está do outro lado da equação. Vamos tentar usar essa ideia aqui para resolver essa outra equação, usando esse método que a maioria dos alunos gosta tanto. Você vai tentar isolar o x dessa equação agora. Passo o 25 para o outro lado, ficaria 4x² igual a 25. Aí passo o 4 dividindo.
ficaria 25 sobre 4. Na hora que você for pensar em tirar a raiz, você vai ter que lembrar que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada do 25 sobre 4. Essa é a maneira correta de você não esquecer nenhuma das soluções que essa equação do segundo grau vai ter. Ela vai continuar tendo duas respostas, e que são mais a raiz de 25 sobre 4 e menos a raiz de 25 sobre 4. Para tirar a raiz quadrada de uma fração, é só tirar a raiz do numerador e a raiz do denominador separadamente. A raiz do numerador vai dar 5, a raiz do denominador vai dar 2. Então o x terminaria assim, ó, mais ou menos 5 sobre 2. Duas soluções. Se quiser fazer por diferença de quadrados, seria só reparar que 25 seria 5 elevado ao quadrado e que o 4x quadrado é a mesma coisa que 2x, entre parênteses, elevado ao quadrado. Quando você fatorar por diferença de quadrados, você chega nessas mesmas duas soluções, 5 meios e menos 5 meios. O que você tem que guardar no final é que não são apenas as equações incompletas que é possível sair da fórmula de Bhaskara. Existem outras ideias que podem ser interessantes, inclusive para equações completas, que têm o A, o B e o C. Isso vai ser o tema dos nossos próximos vídeos sobre equação do segundo grau. Em evidência. Se você não está muito bem lembrado o que significa fatorar por evidência, dê uma olhadinha primeiro nas nossas aulas sobre fatoração, antes de retornar para essa aula aqui. A ideia é você perceber que o x aparece nos dois termos da equação, então você pode colocá-lo em evidência. Isso funcionaria assim, ó. Você coloca o x em evidência do lado de fora dos parênteses. Como o x quadrado é x vezes x, você colocou um desse x aqui do lado de fora, ainda sobra um x do lado de dentro. Ou simplesmente divida x quadrado por x, que vai dar x que vai sobrar dentro do parênteses. O que sobrou da outra parcela, já que eu coloquei o x em evidência, ele estava multiplicado por menos 5, ele vai continuar multiplicado por menos 5 lá dentro do parênteses. X vezes menos 5 de novo. Ou simplesmente divida, né? Menos 5. X menos 5 igual a 0 vai dar x igual a 5. E essa já é a outra solução dessa equação. Ou seja, a solução dessa equação seria x igual a 0 e o x igual a 5. Lembre-se que resolver uma equação significa encontrar os valores de x que, se fossem substituídos lá na sua equação, tornariam a sua igualdade uma igualdade verdadeira. Repare que se o x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, menos 5 vezes 0, isso realmente vai dar 0. X igual a 5 na equação vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Menos 5 vezes 5 de novo, vai dar menos 25. Aí 25 menos 25 vai dar 0 no final. Ou seja, realmente esses dois valores funcionam na nossa equação. O outro exemplo seria esse. 2x quadrado mais 3x igual a 0. Você de novo vai precisar... No Brasil, o método universalmente conhecido para calcular as raízes de uma equação de segundo grau é conhecido como fórmula de Bhaskara. Na verdade, esse nome não é muito apropriado, conforme a gente já discutiu em um outro vídeo sobre equação de segundo grau. Mas, pela tradição, a gente também aqui vai chamar de fórmula de Bhaskara. Mas muitas vezes é possível fugir dessa fórmula de Bhaskara resolvendo de uma maneira até mais simples certas equações de segundo grau que aparecem no vestibular. Eu vou começar tratando das equações chamadas de equações incompletas. As equações incompletas são aquelas em que, na expressão geral ax² mais bx mais c igual a 0, você tem ou o b igual a 0 ou o c igual a 0. Ou seja, algum dos termos dessa equação de segundo grau não está aparecendo e a gente chama então de equação de segundo grau incompleta. Por exemplo, se o c for igual a 0, então você vai ter uma equação como essa, onde, por exemplo, o a seria 1, que é o número que multiplica o x², o b seria menos 5, que é o número que multiplica o x, e o c então seria 0. Para esse tipo de equação de segundo grau incompleta, não tem a menor necessidade de você aplicar qualquer fórmula de resolução. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente usar uma ideia de fatoração, chamada de fatoração por evidência, ou por fator comum com x dividido por x, vai dar menos 5, que é o que sobra dentro do parênteses. Repara que a expressão continua valendo a mesma coisa que valia antes. X vezes x é o x² que eu tinha no começo,
e x vezes menos 5 é o menos 5x que eu também já tinha antes. Depois de ter fatorado, isso é igual a zero. A ideia de fatorar é que você agora pode usar um princípio chamado princípio do produto nulo. É um princípio que diz que quando a multiplicação de duas coisas é igual a zero, então pelo menos uma delas tem que ser igual a zero. Ou seja, não tem um jeito de dois números multiplicados dar zero se nenhum deles for zero, por exemplo. Então você tem que pensar que ou x seria zero, e aqui já está uma das possibilidades de valor de x para essa equação, ou então x menos 5, que é o outro termo dessa fatoração, teria que ser zero.